Então, pessoal, vamos lá fazer as nossas primeiras impressões do Commander e a gente pode destacar para vocês que esse carro aqui é um 1.3 Turbo Flex, né, cara? É um carro já com o motor já conhecido aí pela família FCA, né, Marcelo? Stellantis, né? Ainda tá nessa transição. É, ainda tá nessa transição, a gente não sabe se falar FCA ou Stellantis, mas esse motor aqui que está equipando essa família aí, quando se trata de Turbo Flex, é esse motor. Isso, a gente até comentou, né, que é um motor, a gente brincou que parece um Lego, né? Ele se adapta, ele adequa desde um carro ali pequeno, um subcompacto, né, até um carro desse porte, né, com alguns ajustes, incluindo ali o turbo compressor, né, uma admissão melhor, né? Então a gente vê que esse motor ele é bem versátil, né? Isso é um carro, e é um carro assim ele pisa e ele atende bem rápido, né? O motor, por mais que esse carro seja um carro muito grande, né? O Commander é um carro com mais de 4 metros, né? 4,70, né? Mais de 1.600 quilos, né? Um carro pesado, grande. E o motor 1.3, 4 cilindros, Turbo Flex, segura o carro tranquilo e calmo. Isso, até agora, né, no trecho urbano que nós usamos, o carro não deixou a desejar em nenhum sentido. A gente não sabe se o carro em subidas de serra, né, ou com 7 ocupantes e com carga, se esse motor tende a perder desempenho. Mas até então, para o uso urbano aqui que nós utilizamos, o carro até agora, na minha opinião, né, o carro rodou super suave, né? Isso, e é bom destacar, tá, pessoal, para quem não como é a primeira impressão, a gente vai lançar isso depois da primeira impressão desse carro, a gente vai lançar o em detalhes dele. E para quem não sabe ainda, esse carro tem 7 lugares, então como o Marcelo mencionou agora, a gente não testou o carro em subidas de serra, mas e nem com carga total, né? Nem com carga total, mas assim, em tese é para ser, já que o carro responde bem, é para ele atender tranquilo e calmo essa demanda aí. Certo. Já que o Demetrio falou sobre desempenho e tal, né, e com relação ao motor, a gente fala sobre o câmbio, né, automático de 7 velocidades. É um câmbio da Aisin, né, a marca japonesa que produz câmbios de excelente qualidade. É 6, estava certo. 6, né, corrigindo. Então são 6 velocidades. E a gente, digamos, né, Demetrio, o carro ficou muito bem acertado, né? Bem acertado e... Passando na lombada aqui, né, Demetrio? Ó, lombada, a tendência agora, né, desses carros que eu estava fazendo muito vídeo de muito carro, pessoal, então a gente já começa a notar uma certa familiaridade na suspensão, uma suspensão mais rígida, né? E mais confortável, né, que mantém o carro na mão, deixa o carro com bastante, acho que prega um pouquinho por conforto e também um pouco mais sobre segurança, né, estabilidade do veículo, né? Isso, só porque a gente passou no quebra-mola, então a gente gosta sempre de ressaltar ao passar no quebra-mola, mostrar para vocês que a suspensão ela é uma suspensão que deixa o carro na mão, mas ela não é uma suspensão desconfortável, tá, pessoal? Mas perfeito. É uma coisa que tá vindo já. Isso. Uma coisa interessante, né, sobre a gente passou no quebra-mola ali agora há pouco, né, a lombada, ressaltar a questão da suspensão independente nas 4 rodas, né, que são iguais, né, do tipo MPERX, tanto dianteira e traseira, e se traz uma estabilidade, um conforto bem interessante ao veículo, né? E passamos aqui não chega nem a ser um quebra-mola, né? Só uma pequena lombada, uma pequena lombada. E, pessoal, o carro é muito confortável, diga-se de passagem, né? Perfeito. Vamos falar da direção, Demetrio. Esse carro conta com uma direção elétrica, né? A gente viu que o carro ele é grande, então isso você tem que ter um cuidado maior ao manobrar, já que é um carro bem comprido, né? Com 4,70 metros de comprimento. Então a direção elétrica é muito boa, a direção direta, né? Achei muito macia e muito confortável, né? Porém, pelas dimensões do carro, a gente sabe que o manobrar dele é um pouquinho mais diferente, né, de um carro menor, tal como um Renegade, um Compass, né? O ângulo dele de virada de volante ele é menor, né? Então o pneu, ao você virar o volante, ele não vira completamente, ele vira um pouquinho menos do que o normal. Mas assim, nada que vai dificultar você só vai ter um pouco mais de trabalho e vai e vem para sair de uma possível estacionamento. Só interromper o Demetrio rapidamente também, com relação a que a gente passou num local que a gente sempre passa, que a gente chama de costela de vaca aqui, né? Que são vários desníveis do solo, e isso acaba, a gente vê como a suspensão trabalha, passou super macio ali. Né? Graças a também, falando do conjunto de rodas, né? Uns pneus que tem umas dimensões interessantes, né? Então o carro tem umas dimensões bem legais, então o pneu tem uma direção boa, então ele amortece muito bem o solo, já que o pneu ele não é tão para uso urbano. A gente viu que o pneu tem umas medidas bem interessantes para uso misto ali, né? Ele é um pouco misto, né? Então, e vamos entrar aqui, vocês podem estar observando aí. Nosso percurso off-road aqui, né? Tem umas irregularidades. Ó, o carro
É aquela história, né, Marcelo? O banco, é todo um conjunto, né? Tanto a questão do amortecedor quanto o banco também passa um conforto muito interessante, né? O banco conta com os detalhes mais refinados com alcântara, né? Com dois tipos de couro, costura aparente. Né? Eu vou falar do banco, Demetrio. O que você achou do banco, do conforto aqui? Cara, o banco do motorista é sensacional. Eu não, no detalhado não falei, mas eu vou ressaltar agora que ele conta até com regulagem de lombar, tá, pessoal? Por exemplo, se você quiser que ele dê uma ajustada aqui, está parado aqui, tá, pessoal? Por isso que eu sou o temão do volante. Se você quiser fazer um ajuste só na parte da lombar aqui, ele inclina só essa parte da lombar para você poder ter um ajuste mais fino, um conforto melhor. Então, eu não falei nas primeiras impressões, no vídeo detalhado, mas agora eu tô ressaltando para vocês. Ele tem um conforto de lombar muito bom. Achei interessante o carro, né, nessa questão. A gente tá vendo aqui que o carro tem start-stop, né? Toda hora que a gente freia, o carro, ele desliga o motor para economizar combustível. Isso. Aí ao soltar o freio, pisar no acelerador, o carro retoma. Interessante, né, que a gente experimentou as 3 fileiras de banco, a gente viu que todas elas contam com inclinação, né? Já que é característica de SUVs, né? Quando a gente compara com a mesma família, só que na picape, né, o banco de trás não tem essa regulagem e tende a ser desconfortável por ser no ângulo quase que 90 graus. Aqui a gente pode regular o ângulo tanto na primeira, na segunda e também na terceira fileira, que é a fileira menor, né, que conta com 2 bancos ali. Isso. Ele passa totalmente um conforto pro carro. Quem vai lá atrás, né, vocês vão ver no nosso vídeo detalhado, ele não deixa a desejar quem vai nas últimas fileiras. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai pegar agora para a próxima pista, a gente vai pegar uma pista mais... Antes da gente ir, Demetrio, vamos falar sobre o entretenimento, na parte de multimídia, né, que a gente viu, que ele assemelha-se muito à questão da multimídia do Compass, né, do Jeep Compass, a família Compass, a tela a central multimídia, né, que tem alta compatibilidade com Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Isso. Tem GPS nativo, né, então a gente já conhecia essa família. O cluster central também é o mesmo que equipa o Compass, né, é muito semelhante ao da Estrada também. Então já é um conjunto muito bem testado, né, recentemente nos carros do grupo FCA Stellantis. Então um conjunto muito bom. E rápido, e sem falar nos detalhes bem premium, né? Câmera de ré, né, bem interessante, ela é muito ampla, né? A tela é ampla, então facilita muito a manobra, né? Com zoom, tudo. Até a central muito rápida, responde bem. E sem falar também, né, todos os sensores assim do carro de estacionamento, a questão também, tudo isso do carro. Cara, o carro ele é completaço nesse sentido. Com relação a freios, o que você achou, Demetrio? Achei muito interessante o freio dele também. É um freio que não é aquele freio borrachudo, aquele freio que responde do nada. É um freio que você é tranquilo para você usar. Acho que tá bem dimensionado, né? Ele foi muito bem dimensionado, conta com freio a discos na dianteira do tipo ventilados e atrás do tipo sólido, também freio a disco. Então, um conjunto de freio muito interessante. Bom, então vamos começar já a sair da nossa zona de off-road. Eu vou até pisar um pouquinho mais para não muito, né? Para não balançar muitas câmeras aqui. Esse percurso, né, Demetrio, que a gente faz, ele é padrão. A gente sai do local de gravação em detalhes, a gente passa um trecho de lombada, né, asfalto, entra num trecho um pouquinho mais off-road. E o que eu pude perceber é que o carro vai muito bem, não parece que você está no carro desse porte. Né? A carroceria não torce, né, pelo menos em baixas velocidades que a gente está andando aqui, nosso trechozinho, bem confortável. Diria que é um carro confortável para pegar um trecho razoável ali, né? Porque normalmente quando você pega um carro um pouco mais comprido, e você ouve algum ranger, alguma coisa. Olha que a gente tá em um trecho aqui que deixa um pouquinho o carro desnivelado. Então ele não chega a ranger, ele não chega a nenhum tipo nenhum material interno, né, Marcelo? Isso. Agora a gente vai pegar aqui a parte mais de urbana, agora é só asfalto aqui. Daqui até a Jeep agora. Interessante a gente falar sobre essa questão dos assistentes inteligentes de anticolisão, né? A gente conta aqui com um sistema de se manter na faixa, né? Isso atua junto com a gente vai ter mais detalhes isso no vídeo em detalhes. Tem um radar frontal, né, que detecta objetos até 200 metros, né, que ajuda com frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo, com a câmera, né, que é uma câmera bem interessante, que ela mede também essa questão das placas, né? Ela informa ali a velocidade máxima nas placas, frenagem autônoma, trabalha com a comutação automática dos faróis, né, para evitar o ofuscamento de passageiros que vêm no sentido oposto. E ainda falando sobre essa questão eletrônica, ele conta com Park Assistance, né? Então esse carro conta com 12 sensores de estacionamento, sendo 4 dianteiros, 4 traseiros, 2 na lateral direita e 2 na lateral esquerda, né? Isso, mas pessoal, o carro é totalmente assim seguro. É interessante essa questão
a gente tá, que os fabricantes estão tendo, né, com a segurança, né? Que você vê que há mesmo estão trabalhando firme na questão de criar mais mecanismos para ajudar o motorista nesse sentido, na hora da pilotagem, né? Que é a frenagem autônoma, o controle de cruzeiro, né? Adaptativo. Né? Cara, é muito interessante isso aqui. A eletrônica cada vez mais, né, trazendo segurança, né, para todo mundo. Então isso é bem interessante. Imagina que daqui a uns anos, né, esses controles serão obrigatórios, muita coisa já está sendo obrigatória, então a gente imagina que teremos um trânsito um pouco mais seguro, né, recente, né? E os acabamentos, Marcelo, o que você achou? Cara, essa questão de cromado, tem tipo, como se fosse um cromado meio que puxando assim pro como é que se diz? Como se fosse um grafite, bronze, né? Um chumbo. Eu achei interessante, muito interessante, até porque a gente está falando aqui de um carro já de um nível bem mais alto, né? Esse carro custa 212.990 no dia que está sendo gravado esse vídeo, em janeiro, né? Uhum. Então a gente sabe que não é um carro barato para os padrões brasileiros, porém é para um público que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior. Então o carro ele tem um acabamento premium mesmo, você vê até vimos, né, que ele traz aqui o Alcântara no painel aqui, também. Ó, vocês podem estar mais ou menos, não sei se vai pegar aí, mas aqui também tem, todo canto tem um Alcântara, né? Os encaixes bem feitos, né? Você vê que o carro, a qualidade do acabamento é compatível com o valor do carro, né? Muito isso, não é aquela coisa. Obviamente que devido à pandemia, né, isso tudo aumentou, esse carro poderia ser um pouco mais em conta, né? Mas a questão toda realmente, ele é um padrão assim que eles levaram, né? Eles levaram o padrão aqui com alguns detalhes. A gente estava até tentando situar esse carro aqui com algum tipo de concorrente, né? A gente falou no Equinox, mas a gente acha que talvez não está no mesmo padrão, até para a gente poder entender o acabamento, né, e o valor do carro, né? Então acho que a gente imagina que esse carro aqui vai reinar no segmento como único, né? Então um carro excelente. Até porque nós estamos falando aqui de um carro que praticamente, em tese, aqui no Brasil não tem nenhum com 7 lugares e muito menos um motor tão potente quanto esse. É um motor nessa categoria. Se a gente for falar lá de cima, temos SUVs maiores, né, com chassi que tais como o Pajero Dakar, né, o Hilux da época, mas nessa categoria a gente não tem. Não tem, não. Então, andando num trecho mais urbano, né, o carro se comporta muito bem, né, passando pelo trânsito. A gente não dirigiu no trânsito intenso, né, mas a gente viu que é interessante. Com relação aos modos de condução, ele possui o modo esporte, né, a gente viu que tem no botãozinho do painel. Nós não testamos o modo esporte ainda, né, mas pode ligar ele pra gente testar aí. Esse esporte aqui é esporte mesmo. Ver se ele realmente deixa o carro um pouquinho mais ligar aqui mais esperto. Deixa eu ver aqui. O carro realmente fica bem mais nisso, né? Ele fica. Primeira mão aqui o modo esporte, né, do Commander Limited Flex, né? A gente deixa mais interessante. Cara, o cara fica. E o barulho dele, né? Que eu gosto de barulho de carro. Gente, mais purista, né? A gente quer ouvir ali o ronco do carro, né? Então... Pra quem gosta de pisar um pouco fundo, esse carro aqui é bom também. Com relação ao isolamento acústico, Demetrio, o que você achou? Cara, perfeito. Você não ouve os carros de fora e o motor é quase que pouco, né? São poucos os sons. Eu escuto ainda um pouco mais alto, talvez os pneus a rodar. Sim, né? sim. Isso é bem interessante. A gente viu algumas coisas técnicas sobre a questão do isolamento acústico. O motor a gente quase não ouve, os sons externos a gente quase não ouve, barulho de motor de carro, buzina. Porém, eu percebi que os pneus, você sente um rolamento dos pneus. Até porque a gente tá falando do pneu, né? Taludo, né? Um pneu grande, aro 18, né? Então tem essa pegada mesmo de você ouvir o pneu, mas assim, nada que deixe desconfortável, né, pessoal? Até porque estamos falando de um carro também bastante comprido, né? Então tem bastante lugar aí para ecoar aí o som do pneu, né? A gente fala sobre a questão da iluminação. A gente não dirigiu o carro à noite, né? Mas esse carro conta com iluminação Full LED total, né? Tanto na dianteira quanto os DRLs, setas, tudo, né? Parte traseira, câmera, luz de ré, brake light, né? Então esse carro é totalmente Full LED, né? Então isso se traduz em economia, primeiro de energética, né? Então o carro precisa muito menos de exigir da parte elétrica. E também essa questão do calor, né? A gente sabe que as lâmpadas halógenas, além de consumir muito mais energia, elas também emitem muito calor, né? Então isso acaba desgastando a parte plástica e tudo nesse sentido. Então, pessoal, mas Marcelo, no geral o carro é ótimo, né? Essa é a impressão que a gente teve ao dirigir, né? A impressão que você teria ao pegar o carro para um test drive, né? Um carro muito bom, aparentemente muito confortável, estável.
tem um amplo espaço interno, né, para 5 ocupantes. Diria que a terceira fileira realmente ela não é indicada muito para adultos ou pessoas muito grandes, né? Então seria para crianças ou adolescentes ali, ou pessoas, um adulto de baixa estatura, mas que para andar na cidade num percurso rotineiro é tranquilo. Agora, para viagens longas, diria que a terceira fileira ela é um pouco apertada. Porém, a gente sabe que nessa categoria também, geralmente a terceira fileira não é confortável, não é tão confortável, né? Isso. Mas assim, a questão, pessoal, tanto da terceira fileira é o seguinte, que a terceira fileira, ela conta também com rebatimento, como o Marcelo havia dito antes. Se você inclinar, ela fica até que, de certa forma, confortável. É como se você estivesse sentado numa cadeira de praia. Aquela cadeira de praia mais baixinha. Pronto, você passa ali a tarde todinha ali na cadeira de praia, então ele não vai te deixar desconfortável ao ponto de não, né? Mas assim, como o Marcelo falou, pessoas mais altas realmente lá atrás não vai ficar muito bem. Mas, assim, eu tenho 1,70 m, eu ia tranquilo ali, tranquilo. Então, pessoal, aqui a gente encerra o vídeo por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, isso vai ajudar bastante, né, o crescimento do nosso canal. Isso, aproveite, pessoal, se inscrevam e deixe seu like.